Hoje você está prestes a encarar uma verdade que poucos ousam olhar de frente. A espiritualidade não é um refúgio de conforto, é um chamado urgente ao despertar. Neste seminário com Severino Celestino, somos convidados a olhar para o Evangelho de um jeito que arrepia a alma. Não como teoria religiosa, mas como lei viva que transforma, que confronta, que queima as zonas escuras do coração. Você já sentiu aquele peso dentro de você que não vai embora? Aquela sombra que parece mais forte do que a luz? E se eu te dissesse que isso não é doença, não é fraqueza, é um sinal? Um sinal de que a sua consciência está gritando por verdadeira mudança espiritual. Severino nos alerta. O mundo está em transição, e não há tempo a perder. A chama interior deve ser acesa, e o Evangelho precisa ser vivenciado profundamente. Não é mais sobre conhecer, é sobre transformar-se. Assista até o fim. Sinta cada palavra como um espelho da sua própria alma. Comente aqui embaixo o que você sente antes de prosseguir. Jesus, ele chega no Monte das Oliveiras, já encerrando a sua missão na Judéia, e ele, olhando para a cidade de Jerusalém, ele chora sobre Jerusalém. Ele se entristece, e é o momento que Jesus chora pela falta de união das pessoas. Quando ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, tu matas os profetas e apedrejas aqueles que te procuram. Quem dera que eu pudesse reunir teus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas. Foi sempre o que eu quis, mas vocês não quiseram. E Jesus chorou. E a gente chega naquele Monte das Oliveiras, a gente encontra lá uma igrejinha que tem uma forma de lágrima, que foi construída por um arquiteto, representando aquele momento do entristecimento de Jesus pela nossa falta de união. E nós espíritas temos um papel muito grande, sempre em unir. Se você não puder falar bem de alguém, não fale mal. Faça a sua parte e entregue-se à vontade de Jesus. Que a palavra mais utilizada na terra dele é shalom. Ninguém atende, ninguém diz telefone, alô no telefone. Quando você liga para lá, alguém tira o telefone do gancho e faz shalom. E shalom é uma palavra que é traduzida com paz, mas também é um dos nomes de Deus em hebraico. Então ela funciona como um mantra. É uma palavra que acalma, porque ela faz shalom. Observe que se você repetir várias vezes, você vai acabar adormecendo. Você vai se tranquilizando, ela envolve o seu espírito. E é essa sede, e foi por isso que Jesus veio entre nós. Então nosso papel é unir, nunca separar. Espírita tem tudo entre os cristãos para serem os mais unidos. Por uma causa muito simples. Aqui não está falando o espírita, está falando o pesquisador de ciência das religiões. Nós estudamos desde a origem do sagrado até o neopentecostalismo. Todas as religiões, nenhuma são monolíticas, todas têm divisões, todas. Mas, delas, entre todas, eu que já fui católico, tenho uma hierarquia muito grande, tenho uma questão muito forte. No protestantismo, os nossos irmãos têm mais de 1.500 facções e nomes de igreja, e todos os dias se fundam igrejas. Mas a doutrina espírita não tem divisão. Existem raras opiniões diferentes sobre determinado assunto, mas nenhum espírita que se diga eu sou espírita é contra a codificação, contra Kardec, contra Deus, contra a imortalidade da alma, contra a reencarnação, contra unir e a reforma interior que todo mundo tem que ter. Então eu acho que nós somos uns privilegiados. Nós não poderíamos nunca ter divisão entre nós, nem devemos. Kardec trabalhou com o famoso feixe de vara para mostrar que quanto mais unidos formos, mais seremos fortes perante as adversidades que se ameaçam entre nós. Então, eu tenho trabalhado com essa filosofia, por Jesus, por Kardec, por Ismael e pelo Espírito da Verdade, porque nós somos a pátria do Evangelho. Temos que partir de nós
o exemplo, porque os exemplos arrastam. Se você mostra o que você faz, você não precisa nem dizer o que você faz. Então, é uma introdução que eu faço assim para nós, espíritas, deixando essa responsabilidade de sempre unir. E por isso que o Espiritismo, além de ser uma doutrina unida e reunida, estende os braços, porque Kardec diz que no ensino moral de Jesus, nós temos o campo onde todas as religiões, todas as crenças do planeta podem se encontrarem. Então, ele tinha uma visão de unir. Então, isso é que deve nos estimular para irmos para frente. Façamos como Chico Xavier, meu querido Chico, que dizia que em qualquer situação da vida, por pior que seja, a gente tem sempre duas grandes saídas. A primeira é o silêncio, a segunda é a prece. Hajamos assim e nós seremos com certeza vencedores e jamais desistiremos, porque estamos a serviço e a caminho do Cristo. Feito esse convite para o nosso ERESP, nós temos ainda, reforçando, o nosso congresso, lá em João Pessoa, em janeiro, para a nossa reunião lá. É o primeiro congresso do ano espírita no Brasil, e é também a cidade do Brasil onde o sol nasce primeiro, porque é a ponta mais oriental das Américas. Às 4h30 da manhã já tem pessoas caminhando na praia de Tambaú, porque o sol já está de fora. Lá ninguém dorme, porque o sol não deixa. Nos desperta muito cedo. E o terceiro, para não perder a oportunidade, é enfatizar vocês e renovar nosso convite para o Congresso Internacional do México. Agora em outubro, que nós estamos indo para lá com um grupo dirigido pela RW Turismo, com a Márcia e a Wanda, que já conhece, muitas pessoas aqui já viajaram conosco. E nós estaremos fazendo um grupo, sairemos no dia 28 de setembro, e vamos ministrar, durante 3 noites antes do congresso, um estudo sobre as vidas de Joana de Ângeles, que é a mentora de Divaldo, que vai ser a palestra, a prece de encerramento do congresso, a palestra de encerramento do congresso. Então, nós vamos, com o grupo, pontuar as diversas existências dessa mulher, que sempre, desde Joana de Cusa até Joana de Ângeles, ela sempre esteve no caminho do Cristo e a serviço do Cristo. Ok, meus irmãos? Feito isto, nós vamos iniciar nossa exposição da manhã. Você é quem diz, quando que... Eu acho que sim, são 9h25, às 10h30 a gente dá uma paradinha para saciar o peritônio e depois a gente volta na segunda parte, se Deus quiser. Então, nada. Quando a gente vê, eu gosto muito dessa passagem, embora Jesus aí não esteja de cabeça coberta, mas ele não andava sem a cabeça coberta, que ele era judeu ortodoxo, não ortodoxo, mas um judeu que respeitava a Torá, como ele diz, no capítulo 5, versículo 17 de Mateus. E nessa entrada de Jesus triunfal em Jerusalém, ele chega no Monte das Oliveiras, tem uma regiãozinha lá no cume do Monte das Oliveiras, que chama Beit Fagé. A senhora não esteve lá, dona Rosa. Quando a gente foi, não esteve. Nem a senhora, nem Rosana. Então, nesse local, Jesus encontrou um jumento, montou nele e entrou em Jerusalém, ovacionado pelo povo, que gritava em hebraico Oshianá, que todo mundo traduz como Osana, que é uma expressão hebraica, que é um imperativo relativo. Oshianá. Esse na no hebraico é como se assim, por favor. Tá certo? Oshianá é do verbo salvar. Então, salva-nos, por favor. Jesus entra aí como um guerreiro, como um libertador, como um Messias. E o povo não falava naquela época de salvação espiritual. Era salvação material. Lembremos que Jesus, quando ele inicia a missão dele,
ele já estava aproximadamente com 67 anos de invasão romana na terra dele. Então Jesus cresceu ouvindo as histórias das opressões, das viuvez, das orfandades e dos prisioneiros que eram levados para as galés romanas, que Roma impunha a força, a sua, vamos dizer assim, o seu despotismo de imposição naquela região. E o povo tinha uma ansiedade, que era libertação. Por quê? Porque o profeta Isaías diz assim: para Deus não há acepção de pessoas. Se para Deus não há acepção de pessoas, todos somos iguais, o judeu perguntava naquela época: por que o romano pode fazer conosco o que está fazendo? Em que perante Deus ele é melhor do que nós. Então o povo tinha uma fome e uma sede de justiça. Não era vingança, porque as pessoas confundem justiça com vingança. Era justiça no sentido de igualdade. Então é por isso que Jesus disse: os que têm fome e sede de justiça serão confortados, serão consolados. Por quê? Olha a metáfora maravilhosa de Jesus. Fome e sede não passam. Quando você não toma água ou se alimenta, ela continua aí. Então o povo tinha um verdadeiro sentimento de expulsar o romano dali de fome e sede. Essa entrada aqui de Jesus em Jerusalém, vocês acham que representam que dia na Igreja Católica, na teologia católica? Domingo de Ramos. Quantos católicos tem aqui? 1, 2, 3. E ex-católicos? Sim, deixa eu levantar as duas aqui. Né? Então, todo mundo conhece essa data como Domingo de Ramos, que é um domingo que, na teologia da igreja, antecede o domingo da Páscoa ou da ressurreição. Tá certo? Só que Jesus não era cristão, não tinha cristianismo naquela época, não tinha catolicismo. Ele está aí entrando em Jerusalém numa festa judaica. Que festa é essa? É a festa da colheita, a festa do Sukkot. Sukkot é o plural de Sukkah. Sukkah em hebraico é barraca, que comemora-se aquela época que o judeu viveu em tenda ou em barraca no deserto. Então essa festa simboliza aquela época que eles moravam no deserto. Só que essa festa, as festas judaicas, ela dura 7 dias, toda ela dura 7 dias. E ela tem uma data específica para ela. Essa festa, especificamente, a festa do Sukkot, ela ocorre no mês chamado em hebraico Tishrei, que corresponde ao mês de setembro. Agora veja uma coisa interessante. Jesus entrou para a Igreja Católica no Domingo de Ramos. O Domingo de Ramos é um domingo que antecede a Páscoa. A Páscoa, qual é o mês da Páscoa? Abril ou março, porque é uma festa móvel. Então Jesus não entrou em Jerusalém no Domingo de Ramos. Ele não entrou no mês de março nem de abril, ele entrou no mês de setembro do ano 32, portanto não foi uma semana antes. Foi outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Entrou no mínimo 7 meses antes. E isso aqui foi o que provocou em Pilatos a curiosidade. Porque vocês imaginem, vamos dizer assim, o nosso querido Dr. Carlos Santos, aqui presente, ele é de Campo Grande. Suponhamos que ele seja um grande líder político lá em Campo Grande. E Munique, que é aqui de Dourados, faz um buzinaço, um apitaço, seja lá o que for, e entra numa caravana imensa, num grupo oposto a Carlos Sanches, em Campo Grande. Entra pela rua principal, buzinando, fazendo aquela... O que é que vai acontecer com Munique perante Carlos Sanches?
um desafio político de forças opostas. Então, para o romano, Jesus era um líder político acompanhado de um grupo que ameaçava o poder romano dentro de Jerusalém. Essa foi a visão de Pilatos. Então, quando ele viu aquilo, o povo gritando, comemorando uma festa que é deles, mas sobre um líder que era Jesus, aquilo ele diz assim: fica de olho nesse rapaz. Vamos ver qual é a dele. E Jesus passou mais 7 meses pregando, dá a César o que é de César, sendo testado pelos fariseus, que era da sua equipe, mas ao mesmo tempo vigiado pelos romanos. E essa festa, que não aconteceu no domingo de Ramos, mas aconteceu em setembro do ano 32, foi o que provocou a crucificação de Jesus. Porque foi um movimento considerado político para o romano e considerado pelos fariseus, que eram os ortodoxos de então, uma oposição à Torá, que era o livro sagrado deles. Então, aí significa que Jesus começou. Quando ele vai nesse desafio, o povo entusiasmado e os discípulos, até os discípulos se entusiasmaram e começaram a gritar também, o próprio Judas, que era o mais revolucionário do grupo, por isso que ele entregou Jesus. Entregou, não traiu, é outra coisa. Então, quando eles começam naquele vozerio, alguns líderes de outras facções, escribas, saduceus, foram para Jesus e disseram: manda esse povo se calar. Isso não está certo. Calem-se e você mande que os seus discípulos se calem. E Jesus disse para ele: se eles se calarem, as pedras falarão. E quando você entra em Jerusalém, que você sobe do Palácio de Pilatos para o Gólgota, que à medida que você vai subindo, vai se aproximando mais do alto, porque Jerusalém foi destruída várias vezes, mas o morro não é destruído. O Gólgota estava lá em cima, a cidade era reconstruída embaixo, onde foi o Palácio de Pilatos hoje, deve ter uns 10 metros de profundidade. Mas lá em cima continua o mesmo solo do tempo de Jesus. E quando a gente passa na rua de Jerusalém, que vai chegando na igreja da crucificação, os guias estão vendo essas pedras que nós estamos pisando nelas, são as mesmas pedras por onde Jesus passou carregando a cruz. E eu me lembro, quando eu vejo essa informação, da resposta de Jesus. Porque eles se calaram. Ele foi crucificado, os discípulos foram sacrificados, mas as pedras estão lá dando o recado que ele esteve ali, que ele passou ali, e a mensagem dele fica viva até hoje, nas próprias pedras. Então isso mostra o poder que esse Espírito, como diz a questão 625 do Livro dos Espíritos, teve e tem nesse planeta. Por isso que para a maioria das religiões ele é Deus, porque ele é o Deus do planeta Terra. Embora não seja o Deus absoluto, ele foi enviado pelo Deus absoluto para dirigir o planeta Terra. É o nosso líder, é o nosso maior exemplo, a maior luz que pode nos envolver é a luz de Jesus. Ele é o máximo, ele deu esse exemplo. Então, é com eles que a gente vai tratar um pouquinho essa manhã. Depois dessa pontuação, já surgiu um fato novo aí acabei com o domingo de Ramos num domingo antes, não foi Mas isso não sou eu, é a realidade. Qualquer judeu sabe disso. Então, você observe que se a gente não conhecer o Jesus judeu, a gente não vai entender o Jesus cristão. Porque ele nunca pregou para cristão, mas o cristianismo descendeu da sua filosofia. E é nele que nós estamos. Não que não aceitemos o judaísmo, conhecemos o judaísmo, mas a mensagem de Jesus é uma mensagem que não é de um Deus temor, mas é de um Deus amor. E é aí que a gente chega como seus seguidores diretos. E ele realmente representa essa luz que nós ainda, pela nossa letargia, ainda estamos naufragando nas trevas do desconhecimento,
do desamor, do não despertar. Porque eu costumo dizer o seguinte: todas as religiões, todas as doutrinas que eu conheço, têm uma direção, que é um ser superior. Mas Jesus está em todas elas. Eu vejo assim. Até as religiões tribais foram assistidas por ele, até hoje, em todas as partes do planeta. E a gente ainda está um pouco lento. Eu penso assim. Porque nós espíritas, aí eu estou falando para nós, porque o judeu conhece até a primeira revelação. Ele não aceita o Novo Testamento, nem aceitam Jesus como Messias, porque eles vivem a Torá. Os cristãos, que não são espíritas, os ortodoxos, gregos, maronitas, coptas, armênios, todos esses, os russos, as igrejas ortodoxas russas, todas elas conhecem Jesus com o Evangelho. Tá certo? Os católicos, os protestantes, também. Nós espíritas conhecemos primeira, segunda e terceira. E depois da revelação da questão 627, no Livro dos Espíritos, que lá está escrito pelo Espírito da Verdade, que depois da revelação dos Espíritos, ninguém pode pretextar a ignorância. Então, o judeu pode dizer: eu não conhecia o Evangelho nem o Espiritismo. Os católicos protestantes podem dizer: eu nunca conheci o Espiritismo. E nós, o que a gente pode dizer? Para a gente só resta uma expressão, que eu costumo dizer, que é assim: Deus tenha piedade de nós. Porque conhecendo o que a gente conhece, sufocado nas informações que a gente tem, ainda tem insegurança, indecisão, ainda tem inveja, orgulho, mágoa. Eu estou falando lá da Paraíba, porque aqui eu sei que todo mundo tem uma aura. Eu estou falando pelos nossos. Né? Aqui, a energia de Mato Grosso, assim, dessa região, né? Não tem essas dificuldades. Mas a gente tem que refletir sobre isso. Nós espíritos, que fizeste com as informações que eu te dei? Né? Então, pensemos um pouquinho e vamos atrás, porque ele está aqui, ó, firme, forte, iluminado, vencedor, e olha o resto se afogando, porque ainda não conhece ele. Né? Muitos dirão: eu fiz milagres em teu nome, eu conduzi espíritos em teu nome, mas eu não te conheço. Está lá no Evangelho. Foi ele que nos alertou para isso. Então, ele é uma luz que todos nós devemos buscar, porque ele é a luz que liberta. Não é? A questão 627, que eu acabei de falar dela, é de Kardec. Está lá no Livro dos Espíritos. Kardec pergunta pela sua lucidez, porque depois de 626 perguntas e respostas do Espírito, Kardec não podia mais ter nenhuma dúvida a respeito da doutrina. Mas ele faz essa pergunta, que é a pergunta do professor, do pedagogo, do pesquisador, do método indutivo, que ele cercava as perguntas por todos os lados. A gente vê isso. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos nos dão? Olha que pergunta. Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Para quê? Por que Espiritismo, se já tem toda a primeira e a segunda revelação? Era isso que ele queria, que o Espírito da Verdade desse a justificativa para a doutrina. Não para ele, mas para que ele deixasse para nós. E a resposta do Espírito da Verdade é: olha, Jesus empregava miúde na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e lugares. Agora, faz-se necessário que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Então, chegou o momento de levantar o véu, acabar o maravilhoso, o subnatural, o milagre. O Espiritismo é pé no chão.
Claro, ninguém pode dizer que tem dúvida. A nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos. Por isso que o Espiritismo é uma doutrina, eu tenho uma expressão que Ramatiz usa. Ramatiz é um espírito que muita gente também não simpatiza com ele. Eu leio até bula de remédio, quanto mais Ramatiz. E Ramatiz diz uma coisa que eu acho muito real. Ele disse que até a religião depende da evolução do espírito. Então tem muita gente que não está preparado para ser espírita. Por isso que a gente não se preocupa com isso. Vamos, aqueles que já estão aos poucos assimilando essa filosofia, vamos viver com autenticidade. Mas, gente, conhece o espírita pelo esforço que ele faz todos os dias para vencer as suas tendências más. E o espírito lá, no capítulo, naquela passagem que chama o homem de bem, que quando vem as características do homem de bem, eu digo, meu Deus, quando eu leio, eu digo, isso aqui deve estar ao lado de Jesus Cristo. E ainda Kardec diz assim, não precisa ser santo, né? Basta ser homem de bem. Olha que coisa interessante. Só isso. Eu chego e digo, meu Deus, será que a gente já faz 10% daquelas adjetivações que Kardec faz ali? Porque nós temos que, quem tem essas informações, o mínimo que pode fazer é isso, concorda? E ele acrescenta que o ensino dos espíritos tem que ser claro, sem equívoco, para que ninguém possa pretextar a ignorância e para que todos possam julgar e apreciar com a razão. Então vem aí a fé com razão. Em outras palavras, a minha fé tem razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e caridade. Ai daquele que alterar um só iude, aquela letrinha que eu mostrei a vocês, da Torá, e assim ensinar aos meus filhinhos, será chamado o menor no reino dos céus. E quando eu vejo, imagine, eu que trabalho com traduções, quando eu vejo as coisas que tem ali, eu encontrei um amigo um dia desses, vocês viram o que é a interpretação bíblica. Isso é um exemplo crasso que eu gosto de falar. Ele disse que estava fazendo um tratamento chamado urinoterapia. Não sei se vocês conhecem. Eu digo, o que é isso? Ele disse, eu bebo a minha própria urina. Eu sou da área de saúde. Quem é da área de saúde sabe que a urina é uma excreção. É uma excreção do organismo que joga fora aquele que os rins filtraram, aquele que não serve mais. E o cara, eu digo, você tem coragem? Ele disse, eu bebo, e eu bebo seguindo a Bíblia. Aí eu conheço a Bíblia do Gênesis, Apocalipse, eu dou onde inocente. E onde é que está escrito isso? Está escrito lá, bebe a água do teu próprio poço. Não é uma coisa curiosa, pessoa? Uma recomendação que é feita para os nômades, para ninguém usar o poço que os animais eram, os camelos e os rebanhos bebiam, e você não invadia o poço do outro. Era uma informação de harmonia com a vizinhança. Até é isso que eu às vezes eu vejo, a forma como as pessoas entendem e interpretam a Bíblia. Então é preciso ter muito cuidado. Por isso que a doutrina espírita, depois da doutrina espírita, eu fui entender Evangelho com simplicidade e essência para a minha compreensão. Pode ser que para outros não sirva. Mas no meu lado teológico, no meu lado católico, eu não entendia a tempestade acalmada no mar da Galileia, que eu já fiz tantas vezes, né, Dona Rosa? E não entendia o cego de nascença. As explicações teológicas negavam a reencarnação no cego de nascença. Porque Jesus, nem ele, nem os seus pais erraram.
Então, significa que a pessoa que nasceu com deficiência tenha feito alguma coisa, porque aquele homem não tinha errado e nasceu com deficiência visual. Quem errou, mestre? Ele e os seus pais, para que ele nascesse cego. Não está lá em João 9? E Jesus diz assim, nem ele, nem seus pais. O que nele se procede foi para que o Filho do Homem seja testificado na terra. Então, o Livro dos Espíritos nos mostra lá, Kardec pergunta, um espírito superior pode reencarnar num planeta inferior? Resposta do Espírito da Verdade, certamente. Muitas vezes vem em missão. Então, aquele cego veio em missão para identificar Jesus como o Messias. Por isso que nem ele, nem o pai dele errou. Mas isso não nega a reencarnação. E a pergunta que fizeram era exatamente porque ele sabia, se nasceu cego, pode ter sido de outra encarnação. Então, com o Livro dos Espíritos, a gente começa a entender muitas passagens do Evangelho. A tempestade acalmada, lá no mar da Galileia, que Jesus estava os discípulos pescando e ele dormindo, porque pelo jeito Jesus não estava nem aí para peixe, o negócio dele era dormir, descansar, e vem aquela tempestade imensa, e eu já passei por uma tempestade no mar da Galileia, porque ali não tem o mar da Galileia, o lago de Genezaré, que é um lago, não é um mar, ele fica entre montanhas. Montanhas de Golã de um lado, Montarbel, e as montanhas da Galileia do outro. O vento passa por cima. Então era para se pensar que ali não tinha nem tempestade. Mas tem uma época do ano, janeiro, fevereiro, que vem um vento encanado do Vale do Jordão e entra no lago, aí forma aquelas ondas e aquela ventania imensa. Só que as pessoas dizem que aquilo, quando Jesus é despertado pelos discípulos, desperta, mestre, senão nós vamos naufragar. Ele se senta, levanta a mão e a tempestade. Aí os próprios discípulos, mas quem é esse? Que até os ventos e as ondas obedecem a ele. O que é que Jesus diz? Jesus ignora aquela expressão e diz, mas por que vocês ainda não têm fé? É como se vocês estão comigo já há quase 3 anos, menino, e vocês não aprenderam nada. É uma certa, eu diria assim, revolta, não, uma certa, da parte de Jesus, uma surpresa, com tudo que ele já tinha mostrado. Você precisa que me acorde para isso. Aí, mas como é que Jesus fez? Aí eu vou lá no Livro dos Espíritos. Aí tem lá que os fenômenos da natureza, maremoto, terremoto, erupções vulcânicas, são todos promovidos por Deus, mas sobre a égide de espíritos. São eles que causam esse processo na natureza. Então, quando Jesus sentou no barco, ele levantou a mão e disse para os espíritos, menino, vão embora, que eu quero dormir, os meninos querem pescar. E resolveu o problema ali no minuto. Com a maior naturalidade. Se você não entende o processo, aí você ou considera milagre, Kardec disse que o milagre não existe, seria uma revogação da lei divina, e daí a importância da doutrina no entendimento do Evangelho. Porque tudo se encaixa na natureza. Primeira, segunda e terceira revelação se completam, não se antagonizam. E nós já passamos pela primeira, pela segunda, como diz o Espírito Eine, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós já estamos aos 45 do segundo tempo. Não é por isso que nós somos os trabalhadores da última hora. Não é privilégio não, gente, é para a gente acordar, é a última chance aí. A transição planetária está aí. Quem assimilou o Evangelho, segundo Kardec em Obras Póstumas, ficará aqui. Quem não, vai pegar a nuvem das 9h30 e vai embora. Não vai ficar mais aqui, vai para um planeta compatível com a sua evolução. E a Gênese, que é essa obra fantástica, nos auxilia muito. Sobretudo quem não sabe traduzir, mas com Kardec vai ter condições de interpretar muita coisa. Quando ele nos mostra lá na Gênesis, capítulo 1, item 29, que os homens só puderam explicar as Escrituras com a ajuda daquele que sabiam, das noções falsas ou incompletas que tinham contra as leis da natureza, mais tarde revelada pela ciência. Eis porque os próprios teólogos puderam
até de boa fé, se enganar sobre o sentido de certas palavras e de certos fatos do Evangelho. Isso é uma verdade irrefutável. Quanto mais evolução, mais entendimento, mais conhecimento, mais condição de interpretar. E se, nós vamos ver um pouquinho disso daqui a pouco, para ajudar vocês, ele ainda diz que, querendo a todo preço no Evangelho encontrarem a confirmação de um pensamento pré-concebido, giraram sempre no mesmo circo, sem deixarem o seu ponto de vista de tal forte que não via senão aquilo que queriam ver. Tem muita gente que fica procurando no Evangelho aquilo que ele quer que esteja lá, para justificar a história do poço, que eu acabei de falar para vocês. Bebe água do teu próprio poço, está aí. As pessoas só veem aquilo que eles estão compatíveis com a sua evolução. Daí a importância de estarmos aqui, estudando, trocando ideias, para não ficarmos tateando diante de um versículo sem saber o que está escrito ali. Porque antes de estudar qualquer versículo, a gente tem que saber quando foi escrito, por quem foi escrito, para que foi escrito. Ele diz que quem será o juiz das interpretações diversas e frequentemente contraditórias dadas fora da teologia? O futuro, a lógica e o bom senso. Os homens, cada vez mais esclarecidos, à medida que fatos novos e novas leis venham se revelar, saberão separar os sistemas utópicos da realidade. Então, é preciso ciência, conhecimento, teologia. Mas Kardec, assim como Lutero, quebrou os dogmas da igreja. Para nós, Lutero veio exatamente acabar com aquelas indulgências, aquelas imposições, não é? E Kardec tem o mesmo pensamento dele, porque Kardec diz o seguinte: neste século de emancipação intelectual e de liberdade de consciência, o direito de exame pertence a todo mundo, e as escrituras não são mais a arca santa na qual ninguém ousava tocar os dedos sem o risco de ser fulminado. Porque foi assim que a igreja fez com a Bíblia. Quem assistiu, agora eu recomendo a história de Juana Inês de la Cruz, que é uma série sobre a história de Joana de Cusa, Joana de Ângeles. Você vai ver que mulher não podia entrar em biblioteca. Começava por aí. A Bíblia só podia ser lida se o pároco autorizasse aquela pessoa. Se alguém fosse pego com a Bíblia sem autorização do pároco, poderia ir para a fogueira da Inquisição. Então, observe que Kardec foi forte, porque ele ainda era Inquisição quando ele codificou a doutrina. É porque isso aqui já era o último livro dele, ele já estava, como quem diz assim, se me queimar agora, eu já não tem mais problema, eu já deixo aí registrado. Eu já fui menos afoito do que eu estou agora, mas quando a gente começa a chegar, depois de 25 anos, a gente começa a não ter mais medo de muita coisa, né? Eu falo 25 vezes 2, mais um pedacinho. A gente começa a entender que o mundo não vai perder também muita coisa se for queimado. Não importa, o importante é a verdade. Olha como Kardec diz: século intelectual de emancipação e de liberdade. Ele estava falando aí, e Kardec foi um iluminista. Ele viveu o positivismo do Comte. Kardec foi um homem que teve numa época de, vamos dizer assim, de rebeldia da filosofia com a igreja, com o poder da igreja. Então ele disse naquela época, o direito de exame pertence a todo mundo. A escritura não é mais aquela, porque eu dizia, olha, quem botar a mão aqui vai ser fulminado, vai ser queimado, vai ser. E tinha nas bibliotecas mesmo, quem já assistiu O Nome da Rosa, que é um filme que tem alguma coisa, eu acho que é até aquele menino que fez Cia Condor, eu acho que é ele, que é um dos não é? Você vê, você entrava nas bibliotecas naquela época, tinha os livros proibidos. Ninguém podia ler. Se fosse pego, só as autoridades é que podia ler. Inclusive Joana de
de la Cruz foi testada sobre isso. Ela perguntaram ela sobre Copérnico, para ver se ela tinha lido Copérnico. E ela disse, eu só sei quem é o pai e a mãe dele, porque se o senhor está, por acaso, insinuando que eu contrariei a ordem e li Copérnico, só que ela tinha lido, só que ela era uma mulher que tinha mais crânio que muitos homens que a gente conhece por aí, né? Tinha um quengo de frade, aquela menina. Está aí Jesus nos convidando a não só sobrar, não é? No seio das águas. E o que é interpretação? Vou dar uma ligeira aula para vocês, rapidinho. Os sábios judaicos afirmam que a Bíblia pode ser interpretada de 70 maneiras diferentes. 70. Isto, gente, para quem sabe traduzir. Porque a interpretação, quem estudou hermenêutica, exegese, quem teve um pouco de teologia sabe que a interpretação começa, o primeiro passo para interpretar é traduzir o texto. Se você não sabe, você já vai depender de outro. Mas, que é o caso da maioria, quem depender, use o que Kardec nos dá ali. A lógica, a razão e o bom senso. O caminho é esse. E ele diz assim, no entanto, os caminhos de interpretação dos textos bíblicos são 4, que são caminhos básicos. Eu vou falar rapidamente sobre cada um. Existe uma palavra em persa, que chama pardês. Pardês é jardim, pomar. Eu tenho um livro que chama-se No Jardim da Torá. Porque a Bíblia é considerada um jardim. Que quando você entra num jardim, você vai encontrar ali flores, plantas de espécies diretas, indiretas, água. E se você não conhecer o que é planta, o que é mato, o que é erva, o que não é erva, o que é positivo, o que é negativo, o que é aproveitável, o que não é, você vai se perder. A Bíblia é do mesmo jeito. Então, os estudiosos, eles usaram a palavra pardês, significa pomar ou jardim, para os níveis de interpretação, porque no Oriente nem tem teologia, nem tem hermenêutica e exegese. Isso é costume ocidental. É meio de interpretação utilizado no Ocidente, no Oriente não tem. Como também não existe teologia espírita. Porque o espiritismo não é uma religião constituída. E teologia é um processo religioso. Como é que você vai usar a teologia no Livro dos Espíritos? Ou na Gênese? Sobra o Evangelho. Tudo bem, mas a teologia do Evangelho é uma. A teologia da doutrina tem que ser outra. Então fica difícil de você falar de teologia espírita. Então, pardês significa pomar ou jardim. E ela, como o hebraico não tem vogal, tira-se esse A e tira-se esse E. E vai ficar o P, o R, o D e o S. Cada letra dessa representa um nível de interpretação da Bíblia, que representa para ele o pomar do conhecimento. O primeiro nível, que é o P, ele chama de Peshat. Peshat é uma palavra hebraica que vem de Pashut, que é simples. É o primeiro nível, simples ou literal, professor André Luiz. Então, é aquilo que você lê, que está lá no teu livro. Por exemplo, no princípio, criava Deus os céus e a terra. Aí você vai encontrar outros. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Aí você vai no original, está. No princípio, quando criava Deus as águas e a terra. Então já são 3 traduções diferentes. Eu vou ter que escolher uma. E nessa descrição ocorre ou está presente uma descrição literal. Porque a própria palavra no princípio, ela é uma palavra ambígua, oculta. No princípio, quando? Como? Utilizando o quê? De que forma?
Então tem muitas perguntas não respondidas no primeiro nível, que é o simples, o literal. O segundo nível, que é o R, é remez, é o sentido das entrelinhas do texto. Ali tem uma nuance que você vai saber, procurar saber costumes, época, quem escreveu, por que escreveu. Então seria o primeiro e o segundo nível, são níveis de introdutórios de entendimento. Por isso, para você dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, você está extrapolando muito. Que aquilo que está escrito ali é o sentido literal, o primeiro nível. E tem mais um detalhe, os rabinos dizem que o primeiro e o segundo nível, o objetivo maior dele, sabe qual é? Esconder o terceiro e o quarto, que é onde está o verdadeiro significado. E ele diz assim, quem interpreta a Bíblia, ou a Torá, como eles chamam, no primeiro e segundo nível, levando aquilo como mensagem direta, procede como o homem que planta o trigo, colhe, fica com a palha e joga o trigo fora. E é o que todo mundo faz, é o primeiro e o segundo nível. Jesus falava no terceiro, coisa interessante, que é o nível, chama derush, que é uma palavra hebraica, significa exigência, extração, exegese na expressão da palavra, mas é o sentido parabólico, metafórico, porque ele falava para as multidões, e aí ele tinha que, não tem coisa melhor que você chamar a atenção do que a história. As nossas histórias da infância, que hoje está ficando muito rara, a criança não senta mais no colo da mãe nem do pai para ouvir uma história. Agora ele tem o jogo de videogame, tem a televisão, tem o carabook, o Facebook, tem todo tipo de... Não é? Tem Instagram, tem não sei... Eu não sei nem o que é isso, eu estou citando porque eu vejo por aí, porque eu não tenho tempo, eu digo aos amigos, não mande um zap para mim, que eu posso ler daqui a 3 semanas. Eu não tenho tempo, gente. Eu estou com um amigo que me ligou ontem, enquanto eu estava aqui, que é o dirigente lá da nossa próxima semana lá em Patos. Não consegui falar com ele ainda de ontem. Mandei um zap para ele, porque é um caso de urgência. Mas se você abrir o meu telefone, você chora. Tem mais de 6.500 mensagens. Eu vou ter tempo para ler isso, gente? O zap é uma coisa realmente para quem tem tempo. E eu não tenho. Então, quem for meu amigo mais direto, eu dou autorização, me telefone, porque se você passar um zap, você não vai resolver nada comigo. Mês passado eu fui fazer um seminário em Natal, e tem uma pessoa que frequenta a nossa casa em João Pessoa, que trabalha em Natal, mudou-se para lá, e o noivo mora em João Pessoa. E como eu ia para Natal, ela queria que eu levasse o noivo dela para Natal, ela passou um zap. Quando eu abri o zap, eu estava em Natal, e o noivo em João Pessoa. Menino, eu fiquei doente, porque eu fui, tinha toda a condição de levar. E eu disse para ele assim, olha, não faça isso não zapei não, o telefone para mim é melhor, é mais fácil. Porque o zap, eu vou dizer uma coisa, se Jesus, que Jesus era o homem que ensinava por parábola no terceiro nível, se Jesus fosse contar uma parábola hoje, porque ele falava de acordo com a região, que a primeira é o semeador, que a gente sabe, parábola maravilhosa. Mas se ele fosse fazer uma parábola hoje, ele ia dizer mais ou menos assim, no Nordeste, não sei aqui, mas no Nordeste. Se fosse aqui, em Campo Grande, já era outra forma de falar. Mas no Bojo ele ia dizer assim, o reino dos céus é semelhante a uma dona de casa que acordou, o marido foi para o trabalho, ela serviu o café, o marido saiu, e ela começou a preparar o almoço para o marido. Colocou o feijão na panela, não podia ser trigo, nem... Não podia ser... Lá não tem feijão. Se dissesse feijão, ninguém sabia o que ele estava dizendo, mas aqui ele tinha que dizer. Colocou o feijão na panela, colocou os temperos, sentou, abriu o celular e entrou no WhatsApp. E fofocou, e fofocou, e fofocou. E, de repente,
ela sentiu um cheiro de estranho. A panela estava queimada e o marido chegando para o almoço. Então ele ia dizer: não seja a dona de casa imprudente. Não zapeie, senão você perde o direito de ir ao reino dos céus. Porque é a condição natural de quem ensina. Não é? Então, esse terceiro nível de Jesus é o nível mais fantástico que existe. Por quê? Porque as parábolas dele nunca passam. Faz 2000 anos que ele contou essas suas histórias, que foi um dos maiores criadores de parábola, que é uma literatura judaica, mas ele deixou um ensinamento interminável, porque toda vez que eu estudo uma parábola de Jesus, tem coisas por trás que você nunca imagina, que ele colocava, porque ele falava para judeu, de acordo com o judeu. A parábola do filho pródigo, que a gente gosta tanto, se sensibiliza, né? É uma parábola judaica. Em que sentido? Quem é que recebeu o filho quando voltou? Quem foi ao encontro do filho, beijou o pescoço, mandou botar uma túnica, botar uma coisa? Quem foi? O pai. Cadê a mãe? Se fosse aqui no Brasil, era a dona Bete que corria na carreira para trás. Menino, vem ver, Carlos. Então, Luciano, né? Lulu está tão abatido, bichinho, coitado, meu filho, que fizeram com você, ia ser a mãe, era que ia fazer o... Não tem mulher nessa parábola, porque no judaísmo a mulher não tem ação na receber a visita e nem cuidar da sala, ela cuida da parte de trás. A mulher concebe e educa. Acende as velas do Shabat, não é que ela seja inferior, cada um tem a sua tarefa na casa. Por isso, quando Jesus diz assim, dentre os filhos de mulher, ninguém é maior do que João, porque a mulher é importante na concepção e na criação do filho. Quem educa é a mãe. Então, isso no judaísmo é uma coisa muito forte. Por isso que diz filho de mulher, porque é a mulher judaica que casar com qualquer homem, o filho dela é judeu. Mas se um judeu casar com uma mulher que não seja judia, o filho dele não é judeu, mesmo ele sendo judeu. Porque quem garante que o filho é dele? Meu pai dizia, os filhos das minhas filhas, meus netos serão. Os filhos dos meus filhos serão ou não. Então, isso é sabedoria judaica. Então, por isso que a gente, para entender, tem que descer a cultura. Eu frequentei 5 anos sinagoga para entender mais ou menos a oração judaica, a sintonia deles com Deus, porque eu não posso falar daquilo que eu não conheço. Tá certo? E lecionei 15 anos judaísmo para poder. Porque quem está aí, professores aqui presentes, o professor André Luiz e demais companheiros, sabe que a gente não pode dar uma aula sem dominar o assunto. O primeiro que aprende é você. Eu vou falar de judaísmo numa teologia para não conhecer? Conheço tudo, modéstia à parte, não sou um ortodoxo. Mas eu entro numa sinagoga, eu desenrolo. Eu cheguei na sinagoga de Recife com um grupo e subi e mostrei como era, que funcionava, como era a oração, o que significava. Chegou um grupo de Minas, sentou lá e ficou todo mundo pensando que eu era rabino, coitado de mim. Então, o derush é o sentido parabólico. E, por último, tem o sod. Que o sod, em hebraico, significa sod é secreto. É o significado cabalístico, profundo e espiritual. André Luiz, não, Emmanuel diz assim, que o judaísmo, ou a Bíblia, é um repositório de símbolos que só os grandes mestres do judaísmo sabem decifrar. Ele se coloca como que nem ele entendesse. É claro que ele entende, mas eu acho que ele colocou isso como uma lição para a gente. Porque
Você vê, não dá tempo, porque o meu curso não é isso, é só para vocês terem uma ideia da noção que eu quero dar quando vocês estiverem diante de um texto. Qual é o comportamento que você deve ter? O literal não é o importante. Por trás dele é que está todo o significado. Um estudioso do Talmud, que vocês sabem o que é Talmud, Talmud é uma palavra hebraica que vem de Talmide. Talmide é discípulo, Talmud é estudo, que vem do verbo lilmod, que é estudar. Tá certo? Então, ali, o presente do indicativo diz medaber, eu estudo. Como o hebraico é uma língua curiosa, o homem diz ani medaber, a mulher já diz ani medaberet, que o verbo para a mulher é diferente do verbo para o homem. É uma língua cheia de modismo, né? Então, o rabino-chefe em Praga afirmava que as diversas explanações da Torá são comparadas a uma árvore cujas raízes profundas estão na terra e cujos galhos e frutos podem ser mais perto ou mais distante dos versículos. Depende do tamanho da árvore, que é o seu conhecimento. Tá certo? Então, é o rabino Judá Lev Ben Betzalel. Você observa que sempre no judaísmo tem essa palavra. Porque eles colocam Yeshua, Jesus, Ben Yosef, filho de José. Não aparece o nome da mãe, porque quem dá a descendência é o pai. E aí eu tenho um questionamento, porque se você vê a genealogia de Jesus, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e seus irmãos, e vai. Chega lá embaixo, na penúltima, diz assim, Jacó gerou a José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus. José sai do ar e entra Maria. Mas se você pegar a genealogia de um grupo que seguia a primeira revelação, e do Novo Testamento só o Evangelho de Mateus, eles colocam assim, Jacó gerou José, pai de Jesus, o Messias. Maria não aparece. Aí você fica procurando saber por quê. Porque para o judeu, se Jesus não for filho de José, ele não pode nem ser cogitado dele ser o Messias, porque a mãe não dá descendência. Mesmo que Maria fosse da tribo de Davi, como disse que ela é, mas ela não poderia ser considerada genealogia de Jesus. É complicado, né? Por isso que as distâncias são muito grandes entre o cristianismo e o judaísmo. E aqui está o símbolo, que é a árvore, a folha, a flor, o fruto, o caule, a raiz, né? Aonde está a Torá seria a raiz, a interpretação seria o caule e o resultado seria flores, frutos e semente. Porque a árvore no judaísmo também tem um significado que representa o ser humano, que deve ser como a árvore. Paulo fala na sua carta, quando ele fala da ressurreição, ele diz que a semente para renascer tem que ser plantada, morrer e voltar à vida. É como a árvore, o homem tem que ser como a árvore, ter raízes profundas, caule forte e não enfrentar as adversidades sem maleabilidade. Porque a árvore, quando vem a tempestade, ela passou e ela volta. Conosco deve ser a mesma coisa. Aqui vem a tradução e a interpretação. E aqui os resultados finais. Então, uma árvore, aqui a árvore como luz, né? Interpretação, tradução, e a Torá que está lá na raiz. Interpretar vem do latim, que significa traduzir. A tarefa do intérprete é buscar o sentido que o biógrafo tentou expressar em circunstâncias determinadas segundo as condições de seu tempo e de sua cultura. Então, se a Bíblia é um livro é uma biblioteca com 73 livros, você tem que pegar qualquer versículo, situar no livro, ver a data, quem escreveu, qual era o objetivo. Senão você não vai entender nada. Eu considero a interpretação uma coxa de retalhos ou um quebra-cabeça, que você vai juntando peças e mais peças até formar o todo.
é como quem vai caçar pepitas. Vai ter que passar por um processo de decantação. E tem que ter muita concentração, porque observe que aqui todo mundo está buscando a sua maneira, cada um com um objetivo. Assim é a Bíblia, assim é o Evangelho. Nesse momento pode ter essa quantidade de gente abrindo o Evangelho, mas cada um buscando aquilo que está na sua consciência, no seu conhecimento, na sua condição, na sua cultura. Aqui está o garimpeiro, e é como se fosse uma coxa de retalho, que você tem que usar todas as peças para atingir o todo. Suas peças representam mais de 3.500 anos de acontecimento e revelações em torno da revelação recebida por Moisés. Então a história é muito importante. Como encontrar e montar essas peças? Esse é o papel de quem interpreta, de quem traduz, de quem trabalha. É aquilo que nós falamos na sexta-feira. É o iceberg, que a gente tem que buscar conhecimentos, condições, entendimento para chegar ao mais profundo do conteúdo. E ele, que é o nosso professor, nosso mestre, ele nos ajuda muito, porque Jesus, ele fez 2 grandes convites à humanidade. Segue-me e vinde a mim. O segue-me foi para os discípulos. E que seguir Jesus não é sempre o que muita gente pensa. Porque ele coloca, no texto original, ele diz assim, Lehu aharaiv, ou seja, venham depois de mim. Não é me seguindo, mas é observando o que eu faço e imitando o que eu faço. Então, seguir Jesus não é cruzar os braços e dizer, agora eu vou só acompanhar. Não. Você tem que tomar uma atitude. E vinde a mim, que é uma promessa que ele faz, não para os discípulos, mas para todos nós. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Olha que coisa interessante. Ele não está dizendo assim, me dê sua cruz que eu levo. Ele está dizendo que ele vai dar alívio. Teragá em hebraico é acalmar. Em qualquer problema, e ele não diz, vinde a mim, é voltai vossas faces para mim. Volvei o vosso rosto para mim. Que eu estou aqui para aliviar a sua dor. Tem uma música de Renato Teixeira, que chama Romaria, que tem um verso dela que eu acho maravilhoso, tem tudo a ver. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. É exatamente, se você não sabe rezar e está sofrendo, olhe para mim. Lembre-se que eu existo. Então esse é o caminho para todos nós, porque ele mostra para esses escolhidos direto por ele, o que eles tinham que fazer. Mudar. Deixar de ser pescadores de homens para ser pescadores de almas. É o que ele diz para Pedro, André, Tiago e João, os 4 primeiros. Tem uma recomendação, tem um sermão no capítulo 10 de Mateus só para eles. Mas para nós tem o restante. Esses homens passaram 3 anos com Jesus, ele não escolheu nenhum PhD, ninguém formado, a maioria analfabeto, outros impulsivos como Pedro. Eu acho que aqui só tem Pedro, eu também sou um Pedro. Pedro é aquele camarada dizia, vamos resolver, bora, é agora senhor, é comigo mesmo. Chegou na ceia, Jesus disse assim, um de vós aqui vai me entregar. Quem é capaz de fazer isso, senhor? Ave Maria, eu jamais faria um negócio, eu daria a minha vida por você. Olha como Pedro estava disposto. E Jesus diz assim, Pedro, antes que o galo cante uma vez, tu me terás negado 3. Aí Jesus disse, mas... Aí Pedro disse, que é isso, senhor? Eu morro por ti, em qualquer situação. Descer do Monte das Oliveiras, quando Jesus é preso, Pedro já arrancou.
por ali e começou a sair de longe, acompanhando de longe. E Jesus é levado à casa de Caifás e ele chega no pátio. Muita gente conhecia. E Pedro era como nordestino. Galileu. O Galileu, quando abria a boca, acaba conhecia logo. Não é? Que o nordestino diz ramo, não diz vamos não, ramo. Quem vai? Ramo comigo. Quer dizer, aí o rapaz olhou e disse, você deve ser Galileu, você estava com o homem que está preso aí, porque você tem sotaque, não é? Eu não sei do que você está falando. Passou um pouquinho, encontrou outro, aí disse assim, você estava com o homem lá que está preso aí, não estava? Porque eu vi você. Não, eu não sei do que você está falando, não. E caiu, coitado, ainda não, da tristeza maior, e na entrada da casa de Pilatos, dá de cara com a serva de Pilatos. Mulher tem um registro de cão, mulher não... Diz que a escrava de Caifás acompanhava o grupo e via Pedro, era o mais junto de Jesus. Aí chega ela, você aqui, oh, como vai? Aí Pedro disse, quem, eu? Sim, você era o da frente com ele, era ou não era? Aí ele, não sei se você está falando, não, que é isso? Aí o galo cantou. Aí ele se lembrou de Jesus e chorou amargamente. E diz Humberto de Campos que ele ficou de longe vendo Jesus, porque naquela época Jesus ficou amarrado entre os animais. Tem lá nas paredes, quando a gente vai lá na casa de Caifás, ainda hoje tem as marcas, que eu fiquei muito tempo, porque tem uma cisterna, e naquela época as cisternas ficavam reservatório de água, mas como Jerusalém, aquela região, dava muito terremoto, rachava no terremoto, a água ia embora, eles consertavam uma vez, quando tinha outra, eles não consertavam mais, usavam como depósito ou como prisão, e diziam que Jesus ficou ali. Mas se Jesus ficou ali, Pedro não tinha visto ele do lado de fora. E Humberto de Campos fala que ele estava vendo. Aí, depois de eu ir 10 vezes ali, meu Deus, que... Aí eu encontrei um guia, que aquele é guia mesmo. Ele disse, não, aqui, o senhor está vendo? Mostrou as paredes furadas, onde eram as argolas. Isso aqui era onde ficavam os animais que iam ser entregues em sacrifício no templo, e os prisioneiros ficavam amarrados entre eles. Jesus ficou amarrado. Aqui ele escutou o próprio Sinédrio discutindo o destino dele durante a noite. Tem um salmo que é até dedicado a ele. E Pedro, 3 dias depois, vai para a Galiléia, vai pescar. E para quê, coitado? Imagina a cabeça de Pedro. Que Jesus foi crucificado e ele não teve mais tempo de chegar perto dele para conversar, trocar uma ideia. E ele ficou com aquela dor de consciência, como diz o Espírito da Verdade, que a justiça de Deus está na... Não se despediu de Jesus. E 3 dias depois, quando ele foi pescar no mar da Galiléia, Jesus aparece. Jesus aparece aí diz que pergunta, João foi quem conheceu, sentou-se para tomar café com eles, comer peixe assado na beira-mar, e perguntou, Pedro, tu me amas? Como, né? Aí, eu sempre fiquei meio, porque eu busco muitas coisas, e como eu tenho um evangelho em hebraico, lá tem nessa pergunta, ele diz assim, Simeone, né, que era Simão, Atá ou Rev, ou Ti, que em hebraico significa você me ama. Mas como o hebraico não tem vogal, e essa preposição, esse pronome, pode ser iti ou oti. Se é iti, se é oti, ele teria perguntado, Pedro, tu me amas? Tudo bem. Mas quem é que não amaria Jesus? Se ele perguntasse a qualquer pessoa, sobretudo numa situação daquela, porque Jesus é tão magnânimo, é tão consolador, conhecer a história dele, gente, porque a gente às vezes se sente tão lá embaixo, tão down, como diz, né? Mas lembre-se dele, porque Jesus encontra Pedro. Se fosse a gente, depois do que Pedro fez, o que é que ele ia dizer? Diz assim, Senhor, eu dou a vida por ti, e nega ele 3 vezes.
O mínimo que a gente fazia era botar a mão nos quatro e dizer assim, bonito para a sua cara, não é? Você disse que morria por mim, seu sujeito, e você faz um negócio desse, você disse, não me conhecia 3 vezes. Jesus, com a sua magnífica suavidade e sabedoria, não toca no assunto. E ele não pergunta, atá ou reve ou ti, na minha concepção. A diferença é um O e um I. Ou ti ou iti. Olha a diferença que faz. Porque se eu digo atá ou reve ou ti, eu estou perguntando, você me ama? Você me ama, Carlos? Atá ou reve ou ti? Mas se eu disser assim, Carlos, atá ou reve e ti, a pergunta muda de significado. Significa, você é capaz de amar como eu amo? Aí aprofunda o significado. Porque se você, Pedro, é capaz de amar da forma que eu amo, então eu lhe convido para apacentar minhas ovelhas. Eu fico todo arrepiado, pessoal. Porque é um convite que ele faz para nós. Você é capaz de amar como eu amo? Claro, Senhor, se você é, então você apacenta. E Jesus confiou nele. Depois de tudo que ele fez. Não só perdoou, como ignorou tudo que ele fez. E ainda depositou na mão dele a responsabilidade de cuidar das suas ovelhas. E ele, aí, a partir daí, ele não fracassou, não, gente. Porque depois do cenáculo, depois de Pentecostes, Pedro morreu por Jesus. Ele, Paulo, quando eu vou a Roma, muitos guias nem conhecem isso, mas eu tenho uma igreja, tenho uma avenida lá chamada Avenida Ostiense, que não é avenida em Roma, é tudo via, por causa do latim, que é rua. Via Ostiense. Na Via Ostiense tem uma casa lá que tem um quadro, uma placa na parede, um abraço que Pedro dá em Paulo e Paulo dá em Pedro quando os dois vão ser mortos. Um vai ser decapitado e o outro vai ser crucificado. E um grande escritor judeu, adoro ler, escritor judeu, escreveu Moisés, a história de Moisés, o Nazareno, a história de Jesus, e o apóstolo, a história de Paulo. Então ele fala desse encontro de Paulo e Pedro, quando ele saiu da prisão Mamertino, lá em Roma, e se encontraram na Via Ostiense, naquele local. Os dois tiveram um diálogo. E eles sabiam que eles iam agora, naquele momento, serem sacrificados. E Paulo olha para Pedro e diz assim, meu irmão, eu queria lhe fazer um pedido. Aí Pedro diz assim, o que é que você deseja, meu irmão? Eu queria que você permitisse que eu beijasse os seus pés. Aí Pedro diz, mas Paulo, que pergunta, que pedido, mas sem fundamento, por que isso? Porque eu gostaria de beijar os pés daquele que caminhou com meu Senhor. Eu nunca tive a honra que você teve de caminhar com Jesus. Eu acho essa passagem tão forte, gente. E ele disse que aí eles se abraçaram, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, na Via Ápia, e Paulo foi decapitado. Então foram pessoas que Jesus escolheu. O único culto que Jesus escolheu, não foi discípulo dele, foi apóstolo, foi Paulo, mas escolheu porque era cidadão romano, tinha falar livre, e era o único que conhecia a Torá para levar para os judeus depois que ele foi morto. Então, esse testemunho desses homens com Jesus nos mostra que Jesus mostrou que ninguém faz nada sozinho, construiu uma equipe, e mostrou também que ele não escolheu os capacitados, mas ele capacitou os seus escolhidos. Porque nenhum fracassou, nem Judas. Judas fez o papel mais difícil. Ele nunca traiu Jesus. Ele entregou Jesus na esperança de que houvesse um movimento político e Roma fosse expulsa. O que não aconteceu, e a decepção foi tão grande que por isso que ele se suicidou. Mas Jesus foi aos umbrais confortá-lo antes do 3º dia, porque ele não deixa ninguém só.
O convite é esse, ó, Lehu acharai, venham após mim, e não apenas siga. Isso aqui é a expressão hebraica do verbo lalechet, aquele que significa ir, caminhando. Segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. Transformação, eles seguiram o espiritual, negaram o material. Porque seguir Jesus não é apenas acompanhá-lo. É mudar de atitude. É fazer exatamente o que ele faz. Você ouviu tudo até aqui, e sabe o que isso significa? Você está sendo chamado para ser mais do que um espectador espiritual, está sendo chamado para ser um trabalhador da última hora. O tempo é agora. Não depois. Não amanhã. Hoje. A mensagem de Severino não é suave e confortável, ela é profunda, desafiadora, urgente. Ele nos lembra que o Evangelho segundo o Espiritismo não é uma teoria para decorar, mas uma luz que precisa ser vivida, sentida e aplicada em cada ação do cotidiano. Amar, perdoar, servir, unir, transformar. Essa é a essência que o mundo precisa. Você foi tocado por essa verdade? Você sente em seu coração que não pode mais viver a espiritualidade pela metade? Então deixa essa chama arder em você. Deixa essa reflexão te impulsionar a ser uma presença de amor, aqui e agora. Compartilhe essa mensagem com alguém que também precisa ouvir essas palavras. Deixe nos comentários o que ficou no seu coração. E se inscreve para seguirmos juntos nessa jornada de luz.